Olá, olá! Vamos começar a nossa primeira aula, né, para as noivas e noivos que estão aí pretendendo casar e querem organizar o seu casamento, entender de que forma se organiza um casamento. E o nosso primeiro módulo, vamos pôr assim, é contrato, gente. E para isso, lógico, eu tenho que chamar uma advogada, né? Vamos chamar aqui a Nayara Gomes, que é advogada, foi noiva, agora já está casadinha, entende desse universo noiva, já participa dos grupos RBC com assessoria jurídica. Então, assim, a pessoa mais apta a puxar a orelha de noiva, a puxar a orelha de fornecedor, porque os dois erram, né, Nayara? O brasileiro é terrível, né? Brasileiros e contratos são um caso à parte. É. Então, a Nayara, fala um pouquinho da sua formação, Nayara, para o pessoal entender desse negócio você entende? Bom, vamos lá. Sou advogada formada pela Universidade Paulista, sou mestre em Relações Internacionais pela Universidade da Beira Interior, em Portugal, tenho MBA em Negócios e Direito. Então, assim, de contratos e negócios eu entendo um pouquinho, gente. Com certeza. Vamos lá, Nayara, sem perder muito tempo, porque a gente quer ensinar as noivas, os casais, né? Os casais, não só as mulheres, mas os homens, que pretendem, né? Hoje em dia tem muita noiva tomando a frente na organização do seu casamento, às vezes porque é um casamento menor, e ela está indo lá e fechando os fornecedores e não está se atentando para algumas coisas que tem que ir para contrato, né? E até mesmo Uhum. os profissionais de casamento, às vezes, não por maldade, mas por ser brasileiro e não entender muito de contrato, colocam as cláusulas que não tem nada a ver e deixa de colocar algumas importantes para o fornecedor, né? Então, vamos lá. Uhum. Que é a importância do contrato, tanto para a noiva quanto para o fornecedor? Por que elas têm que ler, reler, treler antes de assinar? Tá, vamos lá. O primeiro, por que ler um contrato? Gente, o contrato, ele é basicamente a sua segurança de que você vai ter e receber aquilo que você contratou. Vamos supor que você contrate um prestador de serviço para o seu casamento e, por exemplo, um decorador, e ele no dia fale que vai levar cadeiras de formato X. As cadeiras são cristal no dia do casamento. Vocês conversaram isso, mas ele não colocou lá no contrato que era cadeira cristal. Ele colocou lá que eram 250 cadeiras. Ponto. Não estava cadeira cristal, estava 250 cadeiras. Estava no contrato 250 cadeiras e você conversou com ele, escolheram que eram do modelo cristal, mas não colocaram no contrato. Tudo bem, chegou o seu grande dia, você tá lá com a expectativa a mil no seu dia de noiva linda. O seu story maker, o seu filmmaker te manda uma prévia de contar a decoração, você olha e é cadeira de madeira. Tá lá, 250, exatamente como tá no contrato. Mas não é a cadeira cristal que você conversou com ele. É a cadeira de madeira. Aí você, não, peraí. Mas eu conversei com ele, era cadeira de cristal. Não, mas e o que está escrito no seu contrato? Que aí chega ligando, doida, mandando mensagem lá no grupo RBC, desesperada. Meu decorador não fez o que eu pedi. Minha cerimonialista não conseguiu resolver. Tá, a minha primeira pergunta é sempre: o que está no contrato? Por que disso? Porque se não está no contrato, você não consegue cobrar isso legalmente. Você não consegue exigir que ele te dê uma indenização, exigir que ele te devolva o dinheiro. Por quê? Porque não estava no contrato. Tava lá 250 cadeiras, ele te entregou 250 cadeiras. E aí, como que você cobra mais? Ele te entregou o que você contratou. Clay, você tá multada. E é importante, né, Nayara, porque quando tem determinados segmentos do casamento que você fecha um ano antes, né?
O Uhum. decorador, o espaço de festas e o buffet são os primeiros contratos que se fecham, o cerimonialista. E aí, um ano antes, se fala um negócio só de boca, né? Ah, eu quero uma cadeira de cristal, uma cadeira de madeira, e não coloca isso em contrato, às vezes não é nem maldade, ele não lembrou, não está Uhum. escrito, né? A cerimonialista não Exato. pode cobrar, porque não está escrito, você está entendendo? Então, às vezes, o Exato. contrato fechado muito antes, tudo que for discutido tem que estar lá, né? Sim, tudo exatamente as mesmíssimas linhas. E às vezes a gente fala, como advogado, coloca em contrato e o povo, não precisa, é só um detalhe. Mas é exatamente esse detalhe que vai fazer com que o seu grande dia seja o seu grande dia dos sonhos. Eu, estando esse todo tempo no grupo de noivas, eu já vi muitas noivas virem até mim reclamar. Por quê? Porque não tinha X coisa que era um mínimo detalhe que ela tinha combinado de colocar no casamento e não tinha. Eu pedi pro DJ tocar tal música e ele não tocou. Tava em contrato? Não tava. Como que você exige dele? Não tem como você exigir, gente. Mas era uma música. Não tava em contrato, gente. É uma música. Coloca em contrato que você quer que o DJ toque aquela exata música. Eu fechei com o meu coral aquele arranjo de música para o meu cortejo. Pede para o coral colocar a ordem de músicas do cortejo no contrato. Nayara, é excesso de preciosismo. Mas é pelo excesso de preciosismo que você depois pode cobrar. E do mesmo modo, para os fornecedores, é pelo excesso de preciosismo que você pode depois dizer para a noiva: não, mas você não colocou isso em contrato. Ou então, nós cumprimos exatamente o contratado. Nós combinamos desse modo e por isso nós prestamos o serviço desse modo. Não tem como nós prestarmos além, nós até podemos fazer além, só porque você não pode exigir algo que não foi contratado. Por exemplo, o fotógrafo. Ele foi contratado para 900 fotos, ele entrega 100 fotos de prévia em 5 dias após o evento, e a noiva ela quer uma foto específica como prévia, mas lá no contrato não fala que ele entrega fotos específicas como prévia. Ele fala que entrega 100 fotos de prévia, ponto. A noiva não pode exigir qual foto ela quer como prévia. Então, esse A não ser contrato, ele resguarda. A não ser que ela coloque em contrato que ela pode escolher pelo menos 20 fotos dessas 100. Exato, a não ser que esteja definido que ela tem uma quantidade de fotos X para definir quais ela quer como prévia. Por exemplo, eu quero a foto do beijo no altar, a foto jogando o buquê como prévia. Se não tiver em contrato, pronto, gente, não tá, você não tá resguardada disso. E outra coisa, a importância de ler o contrato. Porque não adianta nada você falar, eu contratei tal coisa. Você contratou de boca ou você contratou de contrato? Porque contratar conversando ali na mesa do contratante e do contratado é uma coisa. Contratar o que está escrito é outra. Uma Nayara, coisa é o que está escrito. uma dúvida que tem Sim. demais nos grupos, eu acho tipo assim, é importante você falar a respeito, é a questão da multa rescisória. Eu vejo nos grupos multa de 50%, já vi multa de 50%, de 80%. Até onde se gera uma multa por cancelamento e se cobra uma taxa de serviço porque já foi executada alguma coisa? Um exemplo, um fotógrafo. Ela contratou pré-wedding, civil, a cerimônia e festa para fotografar. A making off em cerimônia e festa. Só que aí, nesse meio do caminho, o noivado terminou, chegou a fazer o pré-wedding, mas não fez o restante do serviço. Então, vai cancelar o contrato, tem a multa rescisória que já é de praxe. O profissional já executou parte do serviço. Ele pode
colocar um valor a mais além da multa rescisória pelo serviço prestado? Como é que funciona e até onde a multa é abusiva? A pessoa não fez nada, está longe da data e ela quer cobrar, por exemplo, 50% de multa. Me explica esse negócio. Tá, vamos lá. Existem casos e casos no caso de casamento. Existem prestadores de serviço que trabalham desde o início do contrato. São eles cerimonialista, decorador. Por quê? Porque desde o início do contrato eles estão ali trabalhando. O decorador, ele está fazendo o projeto de decoração, ele está vendo quais são as flores que a noiva quer, as cores da decoração, as cores de forro de mesa, de prataria e afins. Então, ele está trabalhando. É um processo mais lento de trabalho, mas é um tipo de trabalho. A cerimonialista, lógico, depende do contrato, se é uma assessoria final, uma assessoria parcial ou total. Se a assessoria é total, ela vai estar recebendo ali ao longo dos meses, mas ela vai cobrar o percentual pelos meses trabalhados, mais a multa rescisória. E isso depende do quanto ela trabalhou. Vamos supor que seja uma assessoria total. Vou colocar um valor fechado para ficar mais fácil o cálculo. Ela foi contratada por 10 meses antes do casamento. Então, seria um valor de 3 mil dividido por 10. R$300 por mês. Ela trabalhou por 8 meses. Nesses 8 meses, ela recebeu 300 por mês. Faltam 2 meses para o casamento. O contrato dela prevê multa de 20% de cancelamento. Só que só falta 20% do contrato para acabar. Então, e aí? O que é que acontece? A noiva, ela não vai pagar 20% sobre o valor total do contrato. Ela vai pagar 20% do valor faltante. Entendeu? Por quê? Porque tem uma coisinha chamada equidade. O artigo 51 do CDC, ele fala que a multa, ela tem que ser proporcional. Ela já prestou serviços, ela já recebeu por esse serviço prestado, nesse caso que eu dei. Ela não está sem receber nada, ela já recebeu pelos 8 meses trabalhados, ela foi recebendo mensalmente. Então, em tese, ela receberia os 300 no mês seguinte e os 300 no mês do casamento. Como ela vai deixar de receber, ela vai receber esses 20% faltantes proporcionais ao que faltava. Faltava R$600, ela vai receber 20% de 600 e não 20% do valor total do contrato. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque tem uma coisa chamada proporcionalidade. Não pode ser abusivo e não pode ser enriquecimento ilícito. Então, tem que ter a proporcionalidade. Tem uns, você falou daquele que a noiva vai pagando por mês, mas tem uns que eles cobram entrada de 20%, 30% e o restante às vésperas do casamento. Aí, né, suponhamos que ela optou por esse tipo de pagamento. Como é que seria uma rescisão contratual faltando 2 meses para casar? Então, vamos lá. Falta 2 meses para ela casar. Ela pagou 10% lá no início e falta 2 meses para ela casar e cancelou. Não vai casar mais. O que que acontece? Ela vai pagar a multa contratual por rescisão. O que que existe? Depende do contrato, depende do profissional. Existem serviços e serviços. No serviço, por exemplo, de um fotógrafo que não prestou nenhum serviço, vai prestar só os serviços no dia, que seria o making off, cerimônia e recepção, ele não trabalhou nada. Então, a multa dele é multa rescisória de contrato, multa base. O que é permitido é 10%. Porém, jurisprudencialmente, ou seja, dentro dos tribunais, é praticado até 20%. É permitido ser cobrado até 20%. Ela já deu esses 20% lá na entrada. Ele já vale como uma multa rescisória? Ele não devolve esse 20%? Não.
Depende do contrato. Geralmente, sinal não entra na multa rescisória. Sinal é para segurar data. Sinal não tem nada a ver com multa rescisória. Multa rescisória entra naquele valorzinho que ficou lá no final. Vamos supor que o contrato dela é de 5 mil. Ela deu R$500 de entrada. De 10%, 20% deu R$1.000. O restante tá ali, falta. Vai cobrar 20% sobre o valor total do contrato. Vai faltar mais R$1.000, que é a multa. E ela é permitida. Por quê? Porque ele, profissional, estava com um contrato fechado. Então, ele tem os compromissos financeiros dele e ele estava contando com aquele dinheiro. Ele tem que arcar com os compromissos financeiros dele. Ele não é obrigado a arcar com os compromissos financeiros dele com um contrato que foi desmarcado às vésperas, do nada, sozinho. Então, por conta da regra de proporcionalidade e indenização, por quê? Porque tem meio que uma promessa de trabalho, ela também tem que indenizá-lo. Entendi. Agora vamos para o caso que você deu do contrato do fotógrafo que já fez ali o pré-wedding. O que acontece nesse caso? A noiva contratou o fotógrafo, R$4.000, o contrato total. Era R$1.000 de pré-wedding, R$1.000 de civil e R$2.000 para o dia do casamento. Ok. Fez o pré-wedding, só que até agora ela não tinha pagado nada, só pagou R$100 para segurar. Ela deu R$100 para segurar. Aí, fez o pré-wedding e rompeu. Acabou, não vai casar mais. O que é que acontece? Ele prestou o serviço. Então, ele tem o direito de receber esse serviço prestado, mais a multa de cancelamento pelos outros serviços. Então, ele vai receber os R$1.000 daquele pré-wedding que ele prestou, mais a multa de 10% a 20%, até 20%, do que ele não prestou que estava em contrato. Dos outros 3.000 que estavam em contrato. É importante, então, o fornecedor descrever os valores do serviço no contrato, né? No caso desse... Muito importante. O passo a passo, até onde ele está cobrando ali, igual Sim. Essa questão do fotógrafo. O meu pré-wedding é tanto, o meu making-off é tanto. O fornecedor que trabalha com pacotes é importante ele entregar um contrato que tenha a descrição do valor de cada item desse pacote. Por exemplo, existem decoradores que trabalham com pacote. Pacote de passarela, altar, mesa de bolo. Descreve o valor de cada item. Fotógrafo, pré-wedding, making-off, civil, recepção, cerimônia. Descreve cada valor. É mais seguro. Inclusive, por exemplo, um decorador que você citou aí, que ele vai montar o croquis ali da decoração, vai pesquisar valores de cadeira, tal, vai olhar, ele vai ter que fazer um orçamento junto à floricultura, de quanto que vai ser aquelas flores mais ou menos naquela época. Ele pode descrever o valor da assessoria dele, que isso é uma assessoria, né? Sim, ele está fazendo assessoria, até porque no momento da assessoria, ele pode descrever que a assessoria para montagem e planejamento ou assessoria de planejamento, porque existem os decoradores que planejam, existem os decoradores que montam, existem os floristas. Entendi. Então, isso é importante para o fornecedor aprender a descrever e a noiva ler o que foi escrito, né? Até mesmo que leiam contratos. A gente não quer que os casamentos se desfaçam, mas acontece. Infelizmente acontecem. Por isso a importância do contrato para não ir às cegas. Ah, Claísa, mas ele cobrou e cobrou. Ainda bem que ele especificou, porque você não está indo, ele não está te enganando, você está indo entendendo que está tudo ali no papel.
Você sabe quais Sim. são os seus direitos e os direitos do fornecedor, porque, querendo ou não, é um sonho da noiva, mas também é o ganha-pão do fornecedor, né? Exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa também que eu vejo muito, a noiva não presta atenção nisso e eu acho isso um pouco perigoso, que é a questão do extrapolar do horário, a hora extra. No contrato é bom o fornecedor colocar de que hora ele vai estar prestando serviço, a partir. Geralmente eles colocam assim, porque casamento é algo imprevisto. Se chover, por exemplo, atrasa tudo. Mas coloca-se assim: a partir do momento que começou, é 4 horas direto. Então, por exemplo, uma banda. Uhum. A partir do momento que começou, vamos tocar 4 horas. Um exemplo. Aí a noiva, o trem tá animado, o povo não quer ir embora, todo mundo e tal. E ela fala assim para o fornecedor, para cerimonialista, para a banda que tá lá: não, você já tá aqui mesmo, vamos tocar mais 1 hora. E aí, quando o fornecedor fala não, ela se sente ofendida. Como é que é isso? Tem que pôr essa cláusula de hora extra aí? Como é que fica? Bom, o que eu recomendo é tenham a cláusula de hora extra, porque geralmente os contratos de casamento, eles são assim. O fornecedor ele vai prestar o serviço de X horas, ele não coloca horário de início e término, porque os imprevistos acontecem, mas ele coloca de X horas a partir de tal ponto, a partir do início da cerimônia, a partir do início da recepção, depende de qual é o fornecedor, mas tem que ter, de preferência, um parágrafo único, uma cláusula segunda ali, escrevendo e descrevendo que a partir do excedente de X horas, o valor da hora extra é de X reais a ser cobrado antes da prestação da hora extra. Porque antes, e se essa noiva e o noivo não tiverem dinheiro para pagar esse fornecedor? Eles estão ali no calor do momento, a festa está incrível, beberam um pouquinho. Ah, não, continua aí. Tá, me paga primeiro. O nosso contrato fala que você vai pagar X reais pela hora. Você quer quantas horas que eu fique aqui? E hoje está tão Tanto. fácil com Pix, né? Faz Pix, paga. Exatamente. Não, toma aqui, ó, eu faço o Pix para você, pronto, fica aqui mais 3 horas. E por Nayara, quê? Porque isso acontece nos espaços. Por que que os outros fornecedores não fazem? pois é. Nayara, então é importante colocar as condições de pagamento que o casal vai optar, Uhum. colocar a cláusula da hora extra, né? E tem mais um negócio que eu quero te perguntar. A gente tem que colocar tudo que vai conversar de boca. Ah, eu gostei tanto de você, eu vou dar um arranjo a mais, 2 arranjos a mais. Coloque em contrato, porque o Coloca no cerimonialista vai ter que cobrar esses 2 arranjos a mais, né? Uhum. Agora aconteceu um negócio depois da pandemia, aconteceu na pandemia e depois virou regra nos contratos dos fornecedores e que eu acho importante você explicar para a noiva, porque é uma coisa que o fornecedor geralmente já sabe, mas a noiva fica questionando, que é a equiparação de valores. Vou te contar o que aconteceu na época da pandemia, né? Tudo foi parado em março, casamento voltou, aí parou em março, tinha casamento que já estava praticamente pago. Pessoas iam casar em março, iam casar em abril, lá pertinho, faltando pouca coisa para quitar o casamento. E aí bloqueou tudo, não podia fazer festa. Chegou outubro, foi liberando aos poucos, né, para 100 pessoas, para 200. As pessoas foram aguardando. Quem tinha um casamento muito grande foi jogando para frente. E quando chegou, né, muitos casamentos, a pandemia foi em 2020, muitos casamentos aconteceram em 2021 e 2022. O que aconteceu? Aquele buffet que já estava praticamente pago com um arroz de R$ 13, os 5 quilos, o arroz já estava 25 quilos. Dependendo do ano, estava liberando os 30. Então, aquela negociação já não dava mais para acontecer, porque Uhum. teve um percalço aí no meio do campo, aí, um negocinho que aconteceu, que o preço aumentou um absurdo. Vou falar desse ano.
A rosa, o maço de rosa vem 5 rosas. No começo do ano estava R$ 25 o maço de rosa. Terminou a quase 60 o maço de rosa. Isso dentro de um ano. A economia foi quebrando, quebrando, e o trem subiu de uma forma que não dá para calcular, não dá para especificar se vai acontecer ou não. E tem noiva que, para conseguir pagar o casamento, ela começa a organizar e a pagar os fornecedores. Por exemplo, ela vai casar em 2026, mas ela já quer fechar contrato. Aí surgiu uma tal de uma cláusula, nem sei se o nome é esse, mas seria mais ou menos uma cláusula de equiparação de valores, para se renegociar o valor mais perto da data do casamento. Isso é permitido. A noiva tem que ter ciência disso, até para a própria segurança, quando ela tem que entender que aquela quantidade de arroz não vai mais suprir a quantidade de convidados. Como funciona esse negócio? Bom, é e não é. Como assim? Depende. Sei que a maioria das pessoas odeia quando o advogado vem com o depende. Mas o que que acontece? Quando são casos assim, em que o valor ele vai ficar em aberto, o que a gente precisa? A gente precisa ter o mínimo e o máximo de valor que pode ser praticado. Por exemplo, no caso do buffet, o valor mínimo ali que a noiva está pagando, vamos supor que é de R$ 65 por pessoa. O valor máximo que esse contrato pode chegar é de R$ 100 por pessoa. Por quê? O céu não pode ser o limite. Importante, né? Porque senão, chega lá na semana do casamento e o buffet vira e fala: não, seu contrato que a gente fechou de R$ 60 por pessoa, agora é 300. E aí? O que a noiva faz? Pula da ponte? Não tem como. Não dá. Então, a gente precisa ter o piso, que é o que ela quer, e o teto. A gente precisa ter um limite para essa noiva. E a noiva pode exigir uma justificativa para o aumento, por exemplo, por que você está aumentando? Sim. Aí o fornecedor, olha, eu tenho uma nota fiscal aqui, em que o arroz, na época que você me contratou, era R$ 25. Agora, se você for olhar no supermercado, o arroz está 50, né? Sim, então, inclusive o recomendado para esse tipo de cláusula é exatamente que no contrato ele tenha um anexo que tenha os valores praticados na época do contrato fechado e os valores praticados na época do contrato feito, entendeu? Do contrato praticado. Por quê? Para justificar se houve ou não aumento e uso dessa cláusula. Por quê? Eu fechei o contrato, quando eu fechei ele era R$ 9.000. Quando eu fui, de fato, utilizar esse contrato lá em 2026, ele estava 15. Ele aumentou R$ 6.000. Por quê? A carne subiu, o arroz subiu. Ou então, no caso dos doces, eu fechei um contrato de R$ 1.000 de doces, e aí, agora que eu fui casar, os meus doces foram e ficaram R$ 3.000. Por quê? O chocolate subiu, o leite condensado subiu, não sei o que subiu. Por isso, teve um aumento. Aí, é algo justificável. E o que se recomenda é que tenha o anexo com os valores praticados. E não é o valor de um supermercado, são de 3. São 3 tabelas de preços praticadas na época da assinatura do contrato, com data de pesquisa de preços, e essa mesma tabela feita nos mesmos supermercados na data que vai ser praticado o contrato. Ou seja, o contrato vai ser assinado em abril de 2025, vai pesquisar o preço em abril de 2025. O contrato vai ser executado em abril de 2027, vai pesquisar o preço para abril de 2027, para evitar que haja enriquecimento ilícito, que a gente falou lá atrás. Seria interessante também ter uma cláusula dentro desse tema de substituição de produto, né? Tipo assim, vai que tem um problema e o chocolate acaba.
né? Fica caríssimo porque sumiu, o chocolate sumiu do mercado. Então, a noiva pode sentar novamente com a pessoa do doce. Então, agora nós vamos fazer doce que não usa chocolate. Então, a gente vai mudar agora os doces escolhidos. A mesma coisa o buffet. Não, já que aumentou demais o filé mignon, nós vamos fazer agora com fraldinha, entendeu? Na verdade, essa cláusula de substituição, geralmente os contratos já têm. Os contratos já têm, só que ninguém entende essa cláusula. Por quê? Porque o povo não lê. Essa cláusula está dizendo que o contrato pode ser alterado mediante aditivo. 90% dos contratos têm a cláusula dizendo que o contrato pode sofrer alterações mediante aditivo. Então, o contrato já tem essa cláusula. Todo contrato tem a cláusula falando que ele pode sofrer alterações mediante aditivo. O aditivo é um novo contrato que vai ser anexado ao primeiro, falando: olha, vamos alterar aqui, por quê? Porque não dá para fazer o que você pediu com o valor que você pediu. A cláusula de alteração de valores, ela é boa, por quê? Porque evita que o buffet seja obrigado a entregar o contratado com o valor mínimo e fique no prejuízo. Do mesmo modo, faz com que a noiva receba o contratado, entendendo que ela pode sofrer um aumento, mas tendo um teto máximo, ou seja, ela vai contratar aquele buffet adiantado para ir pagando, mas ela já sabe que ela tem que deixar um valor máximo separado, ou seja, na cabeça dela, se ela for esperta, ela já vai falar: o meu buffet não é 9 mil reais, meu buffet é 15. Eu já vou contratar sabendo que ele é 15. Se ele custar menos na data, eu tive lucro. Então, ela vai usar o dinheiro para outra coisa. E ela vai ter dinheiro sobrando no casamento dela. E vai poder contratar um bar de drinks, vai poder contratar alguma coisa que é extra. Com dinheiro sobrando do buffet, que não teve o acréscimo que ela tinha planejado. Mas aí é uma questão de organização. Então, o fritar dos ovos aqui é ler contrato, não assinar no rompante, pega o contrato, se ele mandar por e-mail, você baixa ele, vai estudar, vai consultar quem entende, se você não entende, porque ninguém é obrigado a saber. Rabisca, se você tiver com dúvida, vai lá. E se você não gostou de uma cláusula, pede o fornecedor para alterar. Você não é obrigado a assinar o contrato como ele veio. O fornecedor, ele te manda o contrato, não é para você assinar como ele veio. O fornecedor te manda o contrato, você não gostou da cláusula, a gente pode alterar essa cláusula? Olha, eu acho que essa cláusula ficaria melhor assim. A gente pode mudar ela? Tá tudo bem alterar a cláusula, gente. Ninguém está engessado a uma cláusula. Nayara, quem tem no computador, não tem aquela história mais de datilografar as coisas, você apaga lá com o Dell. Né? Agora, só para encerrar a nossa conversa, está se fechando muito contrato online. E, às vezes, o fornecedor ele só faz assinatura no papel ou assinatura de celular. Você já viu que a assinatura de aplicativo de celular que você vai assinar, não sai direito, não fica a sua assinatura? Ou ele assina num papel fotográfico, tira o fundo para ficar em PNG para colocar no PDF. Mas tem validade esse tipo de assinatura? Porque eu sei que tem meios oficiais, igual pelo gov.com, gov.br, de você fazer uma assinatura digital que tenha valor. Porque Sim. Eu vejo muito fornecedor já com assinatura ali e a gente não sabe se aquela assinatura realmente é dele. O que você aconselha a noiva a observar em questão a ela também assinar da forma correta e ele da forma correta, o fornecedor, e fazer uma transação online? Minha preocupação é essa. Tá, então vamos lá para transações online. Eu, Nayara, recomendo somente 2 tipos de transações online. Uma 100% gratuita e a segunda tem uma taxa de menos de R$10 por assinatura. A primeira é o gov.br, que você abre o gov.br e digita assinatura digital. Só isso,
a Claísa pode postar o linkzinho lá na revista, no YouTube, para todo mundo ter acesso, é aberto, todo mundo consegue fazer assinatura digital. Você faz o reconhecimento facial e tem acesso à assinatura digital, coloca o documento lá e assina. É a coisa mais simples do mundo e ele tem validade jurídica. Por quê? Porque ele é registrado no ICP Brasil. O ICP Brasil é onde reconhece a validade da hash de assinatura. O que é a hash, Nayara? A hash é a chavinha digital. É como se fosse lá no cartório, quando você vai reconhecer firma, que o escrivão do cartório olha a sua assinatura, olha a assinatura do papel, olha a sua assinatura, olha a assinatura do papel. A hash de assinatura é isso. É olhar a assinatura que você fez digital e saber se foi você ou se foi alguém falsificando sua assinatura. Isso é a hash de assinatura. E para um juiz, precisa da hash de assinatura. Por quê? Porque se eu, como advogada, pego um contrato que o meu cliente disse que não foi ele que assinou e tem só uma assinatura colada uma foto, eu vou falar, é falso. Pago alguém que é perito, ele vai falar, isso aqui é uma foto, ponto, caiu todo o contrato, esse contrato ele é nulo, toda a negociação caiu, o título executivo caiu, acabou o processo e a pessoa não vai conseguir cobrar o que ela precisa cobrar porque a assinatura era uma foto. Assinando pelo Gov, você tem um meio reconhecido de assinatura. Qual é a segunda opção, Nayara? E-notariado. Você assina com reconhecimento de firma pelo cartório no celular. É um aplicativo de cartório, gente. Vocês assinam pelo cartório, reconhece firma da sua assinatura, é 8 e pouquinho a taxa, você faz o seu cadastro gratuitamente no notariado, você escolhe qual cartório, tudo pelo celular, pode fazer pelo computador, mas dá para fazer pelo aplicativo no celular, e você consegue assinar e mandar o documento para outra pessoa assinar. Se ela tiver dificuldade, ela não precisa nem abrir o documento e colocar lá dentro. Você mesma já cadastra ela se ela tiver o cadastro no notariado. E ela não precisa cadastrar sozinha, ela pode ir no cartório, que o cartório cadastra ela. Então, se for uma pessoa, mas eu sou idoso, eu não consigo fazer. Não, então, deixa eu contar para o senhor vai lá no cartório eles cadastram o senhor, aí eu vou cadastrar o documento, o senhor só vai clicar lá para assinar e pronto, assinou. E cumpriu o requisito de assinar digitalmente um documento no cartório. E tá pronto, feita a assinatura digital, reconhecida, confirma em cartório. Pronto. Não tem mais o que pedir. Eu acredito que dos males, assim, dos problemas que se tem quando não se olha o contrato e não faz a coisa certa, a gente destrinchou todos aqui. Agora, cabe mesmo, tanto o fornecedor quanto a noiva construírem um contrato que seja bom para ambas as partes, e aí fica tranquilo, todos os dois estarão respaldados caso haja alguma coisa lá na frente. A gente não quer que haja, geralmente não há. Ninguém, geralmente dá certo. Geralmente dá certo, então que as pessoas aprendam a ler o contrato, principalmente o cliente, e vamos assim, aprendendo e seguindo para construir seu casamento. Essa é a primeira aula, eu vou deixar aqui o link do Gov na descrição do vídeo, né? E eu quero agradecer a Nayara por esse bate-papo, ensinando as noivas a se respaldarem de qualquer problema lá na frente. Mas não vai ter problema não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigada, Amém. Nayara. Obrigada, tchau, tchau.